Olá! Na série sobre violência, esta edição do programa Em Discussão trata de racismo, homofobia e intolerância. Mais da metade dos brasileiros, 54%, é negra. E é justamente esta faixa da sociedade que ganha, em média, 57% menos que os brancos. Já quando o assunto é intolerância, a posição do Brasil no cenário mundial não é nada animadora. Uma pesquisa do Instituto Ipsos mostra que o país ocupa o 7º lugar no ranking dos mais intolerantes entre 27 países pesquisados. Para falar destes temas, eu recebo a Jacira Mello, do Instituto Patrícia Galvão, a Rita Quadros, que é do Cine Sapatão, e o Oswaldo Faustino, que é jornalista e escritor. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, primeiro, matar um pouco a nossa curiosidade aqui para entender, Jacira, o que é o Instituto Patrícia Galvão, quando é que ele teve início, enfim. Por favor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Patrícia Galvão foi fundada em 2001. É uma organização feminista que trabalha com os direitos das mulheres. Nós temos uma agência de notícias que trabalha especialmente violência contra as mulheres. Pesquisas de percepção, dados. E nós fizemos no ano passado um dossiê sobre violência contra as mulheres, esse ano um dossiê de feminicídio, e vamos lançar agora, em agosto, o Violência contra as Mulheres em Dados. O Brasil, nesses 12 anos de Lei Maria da Penha, produziu dados muito importantes para mostrar, para vocês terem ideia do que nós estamos dizendo, para mostrar que pelo menos 45% dos lares brasileiros têm violência contra as mulheres. Esse é um dado muito triste para as mulheres, para os homens, mas em especial para as crianças, porque desde pequenos são criados nesse ambiente de culturas de intolerância, da violência. Desde cedo criado num ambiente de cultura de violência e também de racismo. Eu vou falar um pouco aqui com a Rita também, Rita, porque tem, dentre esses números que eu dei aqui, nós temos, por exemplo, uma enquete feita também pelo Ipsos que diz o seguinte: 97% dos entrevistados disseram não ter preconceito de raça, mas 98% afirmaram que conhecia alguém que era. Ou seja, a gente vive num país que quase 100% das pessoas falam, não, eu conheço alguém que é racista, é um país racista. Você é racista? Não, eu não sou racista. Uhum. Como é que a gente trata de racismo num país que não se reconhece racista? Eu acho que, primeiro, tudo começa quando você pensa na educação, né? Educar para respeitar a diferença, você compreender, você ter identidade, né? Porque às vezes você vê uma pessoa que, para negar, inclusive às vezes, né, ela comete ações racistas, né? Então eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente enfrentar o racismo é a gente não dissimular essa questão, né? O racismo existe, vamos tratar dele. Porque senão dificulta até para estabelecer, por exemplo, políticas públicas. Não existe, exatamente. Não precisa de cota, não precisa de nada. Né? Inclusive não respeitando as especificidades, né? As particularidades. Né? Você não pode, por exemplo, no caso das mulheres negras, né? Você não pode pensar um pré-natal para uma mulher negra da mesma forma como você pensa para uma mulher branca. Né? Porque elas têm a pressão sobe, elas tendem a ter a pressão mais alta, né? Então, assim, você tem uma série de questões que, se você não leva em consideração esses aspectos étnico-raciais, você não atende, né, a população, você não garante o direito de cidadania. Agora, Rita, só cortando rapidamente, é interessante você dizer isso, porque a ignorância nesse aspecto é muito grande. Nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa, nós temos, por exemplo, o SOS Racismo, que recebe pessoas, recebe denúncias, enfim, trata muito sobre o tema. E eu me lembro que num programa destes, uma das pessoas que estavam no estúdio disse, olha, a mulher negra, ela por muito tempo havia no imaginário, inclusive dos enfermeiros, que ela sentia menos dor. Isso. Então se dava menos remédio, exatamente. Menos, como é que se diz? Anestesia. Menos anestésico. E é verdade. Não, se dava, não. Até hoje. É atual ainda. Até hoje.
Infelizmente, nos serviços de saúde desse país, se trata a mulher negra como se ela não sentisse dor, quer dizer, se usa menos anestésico, aliás, a assistência é mais demorada, etc. e tal. Eu diria que a questão racial, e o brasileiro não assume que é racista, porque ele não quer entender o racismo como algo muito perverso, que faz parte da vida dele. Cada pessoa branca nesse país diz, não, não tem racismo. Porque racismo, se sabe que racismo é algo feio, né? É algo que não... As pessoas não querem ser... Que uma sociedade não quer tomar para si. Então diz, não, ninguém aqui é racista. Como não é racista? A pessoa está pensando que o branco é mais, que o negro é menos, e ao mesmo tempo diz que não tem racismo. E essas coisas você vê no dia a dia, né? Olha, eu não sou racista. Eu digo que não sou... É o que a pesquisa revela, né? É assim, eu não sou racista, mas eu vou achar estranho se quem não for me servir um copo d'água não for uma pessoa que não seja negra, entendeu? Se eu contratar, se eu contratar um serviço, né, de limpeza, se a pessoa não for negra. Então, assim, eu vou estranhar essas coisas. Então, assim, como a já falou aqui agora, assim, as pessoas têm, né, não querem admitir essa relação que a gente tem, que é de opressão. E essa coisa de quando você fala das mulheres negras, que não, a forma como elas são tratadas, de não sentir dor, tem a ver um pouco com o que a gente estava conversando antes de iniciarmos aqui o programa, que é como os negros, quando chegam aqui, né, eles são o quê? São coisas. Eles poderiam ser uma mesa, eles poderiam ser uma vaca, eles poderiam ser, né, uma plantação, eles poderiam ser qualquer coisa, né? Menos gente. Até vou perguntar para o Oswaldo aqui, que o Oswaldo que levantou um pouco essa bola aí. Oswaldo, muita gente fala assim, eu vejo às vezes em entrevistas pessoas falando assim, essa palavra é empoderamento, que coisa chata, que mimimi, negócio de cotas, né? E aí a gente, eu acho que tem gente que é contrária, quando foi colocadas as cotas nas faculdades, houve muita polêmica. Mas eu queria que você iniciasse falando dessas raízes históricas, da coisificação, para a gente entender um pouco as políticas que hoje, por exemplo, de afirmativas, tanto de cotas, enfim, e até nas nomenclaturas, para que haja assim um resgate e uma reversão dessas raízes históricas. É importante a gente entender que essa coisa da escravidão não começa no século XVI, quando os africanos são arrancados da África e trazidos para cá, para as Américas, para a Europa, etc. A escravidão é milenar, né? Mas até aliás, eu vi essa semana, a escravidão até o século XV, havia uma grande escravidão branca pela Europa toda, né? Os árabes escravizavam brancos, muitos, né? Os hebreus foram escravizados pelos egípcios. Então, não existe essa coisa de que, escravizar só podia ser negro. A escravidão era uma instituição que existia aí, um sistema econômico, ponto. Porém, no século XVI, ou na passagem do XV para o XVI, a Europa volta os seus olhos para a África e vê, opa, está aí um continente inteiro para ser explorado, né? Continente inteiro para ser explorado economicamente, explorar suas riquezas, minerais e tudo mais, e um povo que a gente vai criar um mito em torno dele que vai justificar a possibilidade dele ser escravizado nesse tempo moderno, porque, afinal de contas, o século XVI já se pensava numa modernidade, né? Você já tinha algumas indústrias de base acontecendo e tal. Bom, aí precisava pensar de que forma vai se dar essa escravidão. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo, mas na África também tinha escravidão. O que tinha na África eram prisioneiros de guerra, que eram serviçais, sim, mas que tinham convívio, assim como os escravos em Roma, né? O escravo só era diferente do cidadão nas suas condições gerais, mas era um serviçal, era um trabalhador comum.
Porém, você, no continente africano, se negociou com chefes de nações, de impérios, etc., na compra de seus prisioneiros de guerra. Houve muito isso. Mas houve também muito sequestro. Muita criança trazida, porque era importante que essa pessoa não tivesse personalidade. Tem uma lenda que diz que, antes de embarcar no navio, os que seriam escravizados ficavam em torno de um baobá gigantesco, se negando. É uma lenda, se negando. Por isso que o baobá é chamado de árvore do esquecimento. Eu não sou fulano, não sou da família tal, não pertenço ao povo tal, não tenho tal religião, etc. E lá no final de tudo isso, aí diz a lenda que a pessoa era batizada no catolicismo, recebia um nome cristão e era embarcado, né? Mesmo sendo lenda, a prática era essa. E aí, como pessoa não aceita ser escravizada, então vamos transformá-los em coisa, né? Entendi. Vamos transformá-lo em coisa. Então, acontece a chamada reificação, que aqui nós chamamos de coisificação. Reificação, que a gente chama de coisificação. Coisificação, que é exatamente isso, é uma coisa. Pode ser vendida, pode ser comprada, pode ser alugada e deixar de herança. É um bem, né? Porém, hoje assassinada. E hoje assassinada. Poderia dispor, né? Porque também dar 111 tiros num carro com 5 garotos negros, qual é o problema? Agora, Oswaldo, você falou que é dessa coisificação no tempo da escravidão e que se deixava de herança, então, assim, um irmão poderia ir para uma casa, o outro ia para outra, e a família, e você vai rompendo. Seus vínculos. Hoje, vamos pegar para vir historicamente, a família, hoje existe não é tão desintegrada a família. Mas a questão dos costumes, eu acredito que ela seja mais enraizada. Por exemplo, nós temos, para pegar o exemplo daquele livro do Barão de Mauá, quando ele faz o imperador, numa inauguração de uma ferrovia, o imperador pegar na pá ou na enxada ali e aquilo foi ultrajante. Porque você acha que sabe melhor do que eu, porque naquele tempo o branco, para buscar para ir num chaveiro, ele não iria. O negro teria que ir. Pegar uma sacola, teria que ser alguém, porque era ultrajante. Agora, se a gente pegar os dias de hoje, a gente sabe que se o cara tiver com terno e gravata, para ele ali buscar um café, não vai, mas o outro pode ir, não é verdade? Mas esses são costumes difíceis da gente avançar. Mas isso é pautado no cristianismo, isso é pautado na Bíblia. Quando Adão e Eva comeram um fruto proibido, qual foi a pena dada a Eva? Vai dar à luz com dor. Qual foi a pena dada a Adão? Vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Ora, meu amigo, eu tenho dinheiro, eu sou branco, eu sou nobre, alguém vai ter que suar para eu ganhar meu pão. Entendi. Né? Então, a visão da escravidão é essa. Né? Alguém tem... Eu não quero nem andar. Você tinha as liteirinhas, né? As redes, né? Eu não quero fazer esforço nenhum, porque eu sou. E o grande problema do eu sou, Jeremias, é que até hoje esses caras ainda são. Eu acho que um dos problemas que a gente tem é que essa lógica, né, do eu sou, do que eu não faço determinada coisa, né, ela persiste, né? A gente percebe isso no cotidiano, né? Eu falei, olha, o que eu vou, assim, sou eu que vou ter que ir ali pegar minha água? Qual é o problema? Ou, não sei se vocês já viveram a experiência de, assim, se você vai comer num bandejão, num self-service, quantas pessoas levantam e pegam a sua própria bandeja e tentam procurar o lugar onde colocá-la? Não vem, mesmo quando tem um aviso, né? Porque assim, ó, por favor, retire sua bandeja. As pessoas não fazem. Vocês percebem isso culturalmente diferente em outros países? Por exemplo, o estilo, por exemplo, do hotel. O Brasil tem muito ainda da coisa serviçal no hotel. Sim. E que você tem que se sentir um rei no hotel. Em outros países, não. O hotel é simplesmente um lugar que você vai passar e rapidamente você muitas vezes
você que faz as suas coisas e acabou, né? Sim. Isso está muito na nossa cultura, né? É que, na verdade, a palavra serviçal vem de serviço, mas ele confunde com servil, né? Servil é adjeto, né? É uma coisa, né? E se a gente fala de racismo, né? Vamos falar algo muito forte no Brasil, em relação à beleza, né? Sim. Gente, em relação à beleza, ainda é fortíssimo. Eu honestamente, como uma pessoa não negra, eu todo dia falo, que país é esse? Que olha aquelas meninas tão lindas, hoje se curtindo a forma de cabelo, curtindo seus olhares, sua boca, seu nariz, tal, tal. E ainda ter uma sociedade racista que o tempo todo diz, não é bonito. Bonito, não pode. Esse que cabelo é esse, etc. E é interessante porque eu vejo nas garotas e nos garotos, na juventude negra nesse país, uma apropriação dando a volta por cima. Aliás, dizendo, a gente fez um vídeo aqui chamado, acho que é Orgulho Crespo, não sei se alguém se lembra, que as meninas vieram aqui e fala de uma coisa simples, que às vezes a pessoa olha e fala assim, mas ai que bobagem isso de ficar ensinando as meninas que o cabelo dela é legal. Manifesto Crespo, acho que é Manifesto Crespo, elas estiveram aqui. Eu conheço o trabalho delas, e aí muito elas, o que elas fazem é isso, elas vão nas escolas e mostram sabe o que é isso? a importância da valorização. É você lidar com algo muito importante para o ser humano, que é sua autoestima, é você acreditar em você mesmo, dizer, eu posso. E você dá o limite para isso. Recentemente, a gente teve uma história numa faculdade que a professora tocou o cabelo, porque ela nunca tinha tocado o cabelo de uma pessoa negra. Ela tocou o cabelo de uma aluna, sem pedir licença, inclusive, sabe? Não é nem aquela coisa assim, né? Assim, não pediu licença, né? Pegou e falou assim, eu nunca peguei no cabelo de uma pessoa negra. Aí, o que acontece hoje, né? Assim, hoje você tem pessoas mais empoderadas, né? Convivendo, né? E se enxergando negra e não admitindo, né, que a cor da sua pele seja desrespeitada, etc. Então, a menina foi e fez, né, denunciou, então a professora, inclusive, foi afastada. Se eu não sei, tenho certeza que foi demitida, mas afastada com certeza. Porque é isso, né? Hoje em dia as pessoas não toleram mais. Em que pese, que é essa contradição que a gente vive, né, os dados mostrarem que é a população mais violentada, né? O maior número de pessoas assassinadas, são as que estão mais em periferia dos trabalhos mais precários, com os menores salários. O pessoal está ali, ó. Eu vou chamar um vídeo bem rapidinho da revista Super Interessante, que resume bem essa questão do racismo, e depois eu vou voltar, se der tempo ainda, para a gente falar sobre políticas públicas. Vamos assistir. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro,
porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Denunciar os preconceitos. E até quero chamar um tema aqui rapidinho, porque eu já vou chamar um outro vídeo também, sobre a Lei 16762 de 2018, de autoria da deputada Alice Brandão. Ela diz o seguinte: será punido nos termos da lei, ou seja, multa para os estabelecimentos, todo ato discriminatório por motivo de raça ou cor praticado no Estado de São Paulo, praticado por pessoa jurídica, física, enfim. E aí a lei diz praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória. E por aí vai, né? Inclusive aqui, olha, negar emprego, demitir, impedir. É claro que tudo isso daqui é sujeito a provas, mas hoje também tem com câmeras, está bem mais fácil, né? Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês, porque assim, juridicamente, a gente até comentava, quando você tem no Código Penal o racismo, a pena é pesada, né? É um crime imprescritível. Só que muitas vezes isso não é encaixado no racismo, é uma injúria, daqueles 3 termos que tem, aí a pena é bem menor, né? E uma lei como essa, eu acho que ela vem somar, porque ela dá essa possibilidade de que se a pessoa se vê ultrajada num estabelecimento, ou negado o emprego, ou qualquer tipo de ato vexatório, ela possa se valer da lei no Estado de São Paulo, uma lei aqui da deputada Alice Brandão, e que agora, inclusive, essa lei é de 2010, mas neste ano, no mês de junho, ela também foi mais uma vitória da deputada Alice Brandão, do PCdoB, que é de afixar nos estabelecimentos uma placa esclarecendo sobre essa lei. Uhum. Isso é importante porque assim, as pessoas nem sabem que existe a lei, então pelo menos uma placa a pessoa já... O que você acha, Oswaldo? Eu penso o seguinte, excelente, Lecia Lecia Guerreira, até quando só cantava, né? Ela o tempo todo foi determinante nas suas posturas. O único problema, estamos numa casa legislativa, é que existe uma tradição. Há leis que pegam e leis que não pegam, né? Há leis que acontecem para não pegar, né? Então, é fundamental que a população saiba que ela existe, então a plaquinha está lá, né? Aí é outra coisa. Então, é isso? Então, eu, que não sei se o ato foi de racismo ou não foi, que cometeram contra mim, mas eu tenho o direito de cobrar. Porque uma das coisas que nós falamos de escravidão, uma das coisas mais fortes que aconteceram no período da escravidão foi o escravocrata convencer o filho dele de que os meus antepassados não tinham valor nenhum. Os meus antepassados eram coisa como nós dissemos. E a outra coisa foi introjetar nos meus antepassados, e isso foi passando geneticamente até chegar em mim, o tal do complexo de inferioridade. Eu nunca sei se vão me tratar bem, e se não me tratar bem, eu também acho que eu não preciso ir reivindicar. Qual é a postura, né? Posso fazer pois um não. comentário rapidinho? Na última exibição aqui do Cine Sapatão, a gente teve uma professora negra, porque a gente estava no mês da mulher negra latina e caribenha, né? E ela deu alguns depoimentos, né, após a exibição do filme, e uma das coisas que ela fala é que nas férias ela foi passear numa fazenda, né? Foi fazer um turismo, uma coisa de fazenda, né? Tal, e o pessoal mostra lá o pelourinho, e mostra isso, mostra aquilo. E ela teve contato com uma das filhas, né, com uma mulher que ela sabia que os tataravós dela estiveram. Então, assim, ela tem uma história, ela tem uma memória. Ela falou assim, memória que nos é negada. Né? Porque assim, uma pessoa negra não sabe, chega no máximo a bisavó, sabe quem foi seus bisavós, no máximo. Então essa coisa de você não ter memória e não ter história também é uma coisa muito complicada do racismo, né?
Muito obrigado aí pelo seu esclarecimento, ficou bem interessante. Bom, o programa Em Discussão especial da série Violência chega ao fim. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e se você quiser rever o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.